Fala galera do YouTube, mais um conteúdo importantíssimo de Power BI e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre modelagem de dados, que é a parte de você organizar suas tabelas, tabela fato, tabela dimensão, criar os relacionamentos, ajeitar as bases que estão bagunçadas, que estão com informações espalhadas por todo canto. A gente vai conseguir organizar isso usando a modelagem de dados correta. E eu arrisco dizer que esse é o conceito mais importante que você precisa saber de Power BI se você quer dominar de verdade essa ferramenta e conseguir virar um expert em Power BI, tranquilo? Então não deixe de acompanhar a aula até o final se você quiser aprender todo esse passo a passo que eu vou te dar. E não esquece de baixar aqui embaixo na descrição do vídeo o arquivo da aula que vai estar lá pronto para você baixar, tranquilo? E na descrição do vídeo eu também deixei, se você quiser aprender ainda mais sobre Power BI, deixei um mini curso gratuito de Power BI para você aprender ainda mais sobre essa ferramenta, tranquilo? Vamos agora para a nossa aula e só para você não esquecer de jeito nenhum, se você ainda não deixou o like, aproveita e deixa o like, que ajuda a gente demais a compartilhar cada vez mais conteúdo. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, porque de segunda a segunda, todos os dias, tem conteúdo novo de Excel, VBA e Power BI. Então vamos lá, qual que é a ideia? Eu estou aqui com o nosso Power BI em branco, ó, repara que se eu estou aqui na guia relatório, aqui no cantinho direito, que é onde aparecem as tabelas, não tem nada. Aqui na guia dados também não, aqui na guia modelo também não. Então a gente vai importar duas tabelas aqui para dentro do nosso Power BI, que é a tabela de vendas e a tabela de devoluções, que vão estar aqui dentro do nosso arquivo, então não esquece de baixar o arquivo aqui embaixo, tranquilo? Vamos lá, qual que vai ser a ideia? Tenho base de vendas, base de devoluções, eu vou importar aqui para dentro do Power BI. Então lembrando, como que eu faço para importar? Tabela para o Power BI, eu viro aqui, ó, página inicial, obter dados, e eu quero importar uma planilha do Excel. Vou importar essas duas, base de vendas, vou clicar aqui, base de vendas, procura aí no seu computador e clica lá em abrir, tudo bem? E aí lembrando, quando eu pedir para ele abrir o arquivo, ele vai abrir aqui para mim, base de vendas, e listar para mim as abas que eu tenho. Eu vou marcar aqui a aba de vendas, e aqui do lado vai aparecer uma pré-visualização. É o seguinte, tem aqui a tabela, lembrando que eu tenho as duas opções, ou carregar, que é pegar essa tabela do jeito que ela está e jogar para o Power BI, ou então transformar dados, que é organizar, que é ajeitar e limpar essa tabela primeiro, tudo bem? Normalmente, obviamente, o que a gente faz é clicar em transformar dados para organizar a tabela e tudo mais. Mas como o nosso objetivo é, primeiro, entender por que essas tabelas estão bagunçadas e como que a gente vai fazer para ajeitar elas, só para questão de visualização, vamos clicar aqui nesse botão de carregar, só para a gente conseguir trazer a tabela do jeito que ela está para o Power BI, e a gente vai conseguir entender melhor qual que é o problema dessas tabelas e por que a gente vai ter que aprender modelagem de dados para trabalhar de forma certa no Power BI. Então, carreguei a tabela de vendas, deixa ela carregar aqui, e ela vai aparecer aqui, ó, no nosso cantinho direito, tabela de vendas, e vai aparecer também aqui na guia dados, a nossa tabela direitinho, com as informações que tem lá, e também vai aparecer na nossa guia de modelo tabela de vendas. Vamos importar agora a segunda tabela, que é a tabela de devoluções. Então, vou clicar aqui, página inicial, obter dados, vou obter do Excel, ou então posso clicar aqui nesse botão de Excel, que já tem direto. Clica lá na tabela de devoluções e vai lá na opção de abrir. Mesmo passo a passo, ele vai abrir aquela mesma janelinha que tinha aberto agora há pouco, clica lá na aba que eu quero trazer, que é a aba de devoluções, e clica lá em carregar. E aí vai aparecer aqui normal para a gente as duas tabelas no Power BI, tabela de vendas e tabela de devoluções. E aí vamos entender aqui, ó, tenho essas duas tabelas. Então, eu já te adianto que essas duas tabelas elas vão estar erradas, digamos assim. Então, vamos entender agora por quê e o que a gente vai ter que fazer para ajeitar, quais são as boas práticas e o que a gente precisa saber na hora de trabalhar no Power BI. Então, vou voltar aqui, ó, na minha guia dados, e vamos dar um pulinho na base de vendas. Repara na minha base de vendas. Na minha base de vendas, quais informações eu vou ter aqui? Eu vou ter primeiro o SKU, ou seja, o código do produto que foi vendido, eu vou ter o preço daquele produto, eu vou ter o nome dele, eu vou ter a marca dele, se é Canon, se é LG, se é Dell e assim por diante. Quantas vendas eu fiz, quantos produtos eu vendi naquela venda, se foi um produto, se foram 3 produtos e tal. Qual foi a data da venda, a loja e o endereço da loja. E aí, se eu descer a minha tabela, eu vou ter mais informações, porque aqui parece que eu só fiz vendas desse produto aqui, ó, câmera digital. Mas, se eu descer aqui, um pouco mais para baixo, vou ter venda aqui do smartwatch, eu vou ter venda aqui do iPhone XS, eu vou ter venda de N produtos diferentes aqui, tudo bem? Então, qual que é a nossa lógica aqui? Repara que a tabela de vendas ela tem várias informações. Quantidade de vendida, data da venda, qual é o nome do produto, a marca, endereço da loja e assim por diante. Vamos dar uma olhadinha na nossa tabela de devoluções. Tabela de devoluções. Tabela de devoluções, que é o histórico de devoluções dos produtos da empresa. Tá lá, SKU, que foi devolvido, 1011, 1009, o código do produto que o cliente devolveu, qual foi a quantidade que a pessoa devolveu, um produto, 2, 3, data da devolução, loja da devolução
endereço da loja e o gerente da loja, tudo bem? Então, repara que essas duas tabelas, a tabela de devolução e a tabela de vendas, elas vão ter várias informações um pouco repetitivas, por exemplo. Por que repetitivas? Porque na tabela de vendas, repara, além de saber o nome da loja, eu sei qual é o endereço da loja também. E na tabela de devoluções, eu sei qual é o nome da loja, eu sei qual é o endereço também. Então, repare que é uma informação que está, de certa forma, repetida. E mais um detalhe ainda, nessa tabela de devoluções, eu tenho o gerente da loja, mas na tabela de vendas, eu não tenho o gerente da loja. Tudo bem? Eu só tenho a loja e o endereço. Agora, isso é um problema. Então, eu tenho uma informação em uma tabela que eu não tenho na outra. O segundo problema é o seguinte, ó. Repare que na tabela de vendas eu tenho muita informação sobre o produto. Eu sei, além do código, qual o preço daquele produto, qual é o nome dele, qual é a marca dele e assim por diante. Isso na tabela de vendas. Se eu olhar aqui na tabela de devoluções, repara que eu sei o código do produto, mas eu não sei mais nada sobre ele. Eu não sei qual é, por exemplo, aqui o nome do produto, qual é a marca dele, qual é o preço dele, nem nada disso. Então, repare que as informações elas estão bagunçadas. E por que elas estão bagunçadas? Porque eu tenho informações espalhadas pela planilha. Uma planilha tem o preço do produto, a outra tem o gerente da loja. Então, são informações espalhadas que não fazem muito sentido. Então, qual que é a ideia? Beleza, Alon, então você falou que está errado aqui, mas qual que seria o certo, então, se a tabela de vendas e a tabela de devoluções estão erradas? Eu vou abrir aqui agora para você algumas planilhas no Excel para mostrar qual que seria a forma mais organizada de montar essas nossas informações que a gente tem no Power BI. Agora, antes da gente abrir as planilhas no Excel, o que você precisa entender é o seguinte, ó, deixa eu dar um pulinho na nossa guia modelo, só para a gente ver um resumo das tabelas que a gente tem aqui. Então, a gente tem duas tabelas, uma tabela de vendas e outra tabela de devoluções. O que você precisa entender é o seguinte, dentro do Power BI, a gente tem dois tipos de tabelas. Independente se você tem 2, 10, 15, 30 tabelas, a gente tem dois tipos de tabelas. A tabela fato e a tabela dimensão. O que é uma tabela fato? Tabela fato é uma tabela gigantesca com milhares, milhões de linhas que representam fatos que aconteceram, eventos que aconteceram. Por exemplo, vendas, devoluções, estoque, metas, que não é um evento que aconteceu, mas vai acontecer. Enfim, tudo isso que representa tabelas gigantes, que representam eventos que aconteceram, são tabelas fato. Por exemplo, vendas, devoluções e assim por diante. Tem um segundo tipo de tabela, que é a tabela dimensão. O que é a tabela dimensão? É uma tabela menor, poucas linhas, que representam características, por exemplo, dos produtos que você vende na loja, características dos seus funcionários e assim por diante. Então agora vamos dar uma olhada nas tabelas que eu falei que vão estar corretas, porque eu disse que a tabela de vendas e a tabela de produtos vão estar erradas. Então qual que seria o correto? Eu tenho aqui, por exemplo, ó, uma tabela de vendas, uma tabela de devoluções, que são as tabelas que a gente tem, só que repara que eu criei mais duas tabelinhas, que é uma tabela chamada cadastro de lojas e uma tabela chamada de cadastro de produtos, e vamos entender agora, vamos abrir essas tabelas para ver o que elas vão ter de informação. Por exemplo, abri aqui a nossa tabela de vendas do jeito correto e eu vou te explicar agora por quê. Vamos lá. Repare que nessa tabela de vendas eu só tenho 4 colunas, eu não tenho mais aquelas zilhões de colunas que eu tinha atrás. Eu tenho aqui, ó, código do produto que foi vendido, a quantidade vendida, a data da venda e a loja daquela venda. E aí você pode estar pensando assim, pô, Alon, mas essa tabela está certa? Cadê aquele monte de informação? Cadê o nome do produto? Cadê o endereço da loja? Cadê a marca daquele produto? E assim por diante. Vou te mostrar já já por que essa tabela está mais vazia. Vamos agora ver rapidinho a nossa tabela de devoluções. Então, abri aqui a tabela de devoluções. Repara, a tabela de devoluções vai estar também pequenininha, ela vai estar com menos informação. Qual foi o código do produto devolvido, qual foi a quantidade devolvida, a data da devolução e o nome da loja em que a pessoa devolveu o produto, o cliente devolveu o produto. E é aquela mesma lógica. Pô, Alon, mas cadê o nome do produto? Cadê o gerente da loja? Cadê o endereço da loja? Aí que vem a grande sacada, que é o seguinte. Essas tabelas fato, que são tabelas gigantescas com milhares de linhas, a gente geralmente não coloca informações complementares nessas tabelas. O que é informação complementar? É mais informações sobre o produto. Então, além do código do produto, poderia colocar o nome, a marca, o preço, o custo. Além do nome da loja, eu poderia colocar o endereço completo, o gerente, um monte de informação sobre a loja. Mas a gente não costuma fazer isso na nossa tabela fato. E
como que a gente faz então se a gente não costuma fazer isso na tabela fato? Para isso a gente vai ter as outras tabelas. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Repara que eu vou ter a tabela de lojas e a tabela de produtos. Vamos tentar abrir a tabela de produtos para dar uma olhadinha. A minha tabela de produtos, repara que ela vai ter mais informações sobre os produtos, ó. Eu vou ter aqui o SKU, ou seja, o código do produto, que é uma informação que eu tenho também na base de vendas, também tenho o código do produto na base de devoluções, mas eu também vou ter o nome do produto, a marca e o preço unitário. E aí, se você reparar, essa tabela aqui, ó, ela é uma tabela pequenininha, ela tem menos de 30 linhas. Então, o que é essa tabela de produtos? Ela é uma tabela de menção, é uma tabela menor com características, com informações complementares sobre os produtos que eu vendo na minha empresa. E qual que é a vantagem de eu ter essa tabela pequenininha de produtos aqui? É o seguinte, deixa eu voltar aqui para a tabela de vendas. Lembra da tabela de vendas? Agora, eu não preciso mais encher essa tabela de vendas, que é gigantesca, tem milhares, milhões de linhas. Não preciso ficar enchendo ela com mais colunas, com mais informações, com o nome do produto, com a descrição dele, com a marca dele, o preço dele, assim por diante. Por quê? Porque eu consigo buscar essas outras informações sobre o produto, preço e tudo mais, na outra tabela pequenininha de cadastro de produtos. Tá bom, Alon, mas qual que é a vantagem de a gente ter uma tabela auxiliar, uma tabela complementar, uma tabela de menção, que é a nossa tabela de cadastro de produtos? É o seguinte, pensa comigo, se essa tabela base vendas, ela tem milhares de linhas, cada coluna que eu adicionar com mais informações vai ser uma coluna com milhares de informações. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui uma coluna com o nome do produto, a marca dele, ela ia ser colocada aqui em milhares de linhas na minha tabela. Qual que é o problema disso? Ele vai deixar o nosso arquivo muito mais pesado e muito mais lento para trabalhar, muito mais lento para atualizar as informações. Então, por isso que a gente tem a nossa tabela fato, que vai ser essa tabela de vendas com milhares de linhas, mas ela não vai ter muitas informações distintas. Ela só vai ter aqui o produto vendido, a quantidade, data da venda e a loja. Ela não vai ter mais nada sobre a loja, ela não vai ter mais nada sobre o SKU, tudo bem? E, Alon, mas e essa coluna de loja? Como que eu sei o endereço da loja? Como que eu sei o gerente, assim por diante? É para isso que a gente tem essa tabela que eu abri aqui agora, que é a nossa tabela de cadastro de lojas. É uma tabela bem simples, só com o nome de cada loja, o endereço dela e o gerente de cada loja. Então, repara que vai ser uma tabela pequena com características das lojas. Então, vai ser uma tabela de menção. Então, qual que é a nossa lógica? O ideal no Power BI é a gente ter esses dois tipos de tabelas. As tabelas fato e as tabelas de menção, que vão ser, por exemplo, cadastro de produtos e cadastro de lojas. E aí, com isso, eu não vou precisar ficar acrescentando 1 zilhão de colunas na tabela de vendas, não vou precisar ficar acrescentando 1 zilhão de colunas na tabela de devoluções. Eu vou conseguir ter aquelas informações complementares sobre o produto, sobre a loja, eu vou conseguir ter essas informações em tabelas separadas, que vai deixar o nosso arquivo muito mais leve, tudo bem? Você concorda comigo que uma tabela aqui com, 13 linhas, 14 linhas, é muito mais leve do que uma tabela com zilhões, milhares, milhões de linhas aqui, tudo bem? Então vamos lá para o nosso Power BI, vou fechar aqui os nossos arquivos em Excel e a gente vai agora tentar reorganizar as nossas tabelas lá no Power BI para ficar nesse modelo aqui, tabela de vendas, tabela de devoluções, tabela de lojas e tabela de produtos. Então voltei aqui para o Power BI. E aí antes que você pense assim, pô, Alon, mas ainda não estou muito convencido sobre esse negócio de ter que organizar aqui as minhas tabelas, eu não tenho problema nenhum com o tamanho do meu arquivo. O tamanho do meu arquivo não está muito grande, não vou me preocupar com isso de ficar organizando as tabelas. Então eu vou te dar um segundo motivo para você organizar as tabelas do jeito que eu falei em tabelas fato e tabelas de menção. É o seguinte, vamos lá. Lembrando que na minha tabela de vendas, por exemplo, ó, na tabela de vendas, eu tenho várias informações sobre os produtos, o nome do produto, a marca dele, o preço dele, eu tenho informações aqui na tabela de vendas, mas na tabela de devoluções eu não tenho essas informações. Eu não sei o nome do produto, não sei a marca, não sei o preço, não sei nada. Então vamos lá, vamos tentar ver qual que vai ser o problema se eu não organizar as minhas tabelas do jeito que eu estou falando que a gente precisa fazer. Então eu vou voltar aqui na minha guia relatório e vamos criar uma aba nova aqui só para a gente tentar fazer alguma análise para a gente ver qual é o tipo de problema que pode dar. Então, vou colocar aqui, ó, vou criar uma tabelinha resumo com as minhas informações, por exemplo, qual foi o total de vendas por cada produto. Então, vou colocar, por exemplo, essa opçãozinha de matriz, que vai ser meio que a nossa tabelinha resumo, tudo bem? Então, vou colocar aqui a nossa matriz, deixa eu fechar esses filtros aqui, e vamos lá, como que vai funcionar a nossa matriz? Eu tenho que colocar aqui, ó, nas linhas da minha matriz, o que eu quero visualizar, qual é a lista de informações que eu quero ver. Eu quero ver os produtos, por exemplo, produto 1, produto 2, produto 3. Eu vou pegar aqui, ó,
a coluna de produto lá da minha tabela de vendas e colocar aqui nas linhas, tudo bem? Coloquei aqui nas linhas. Beleza. Ele criou para mim uma lista com os produtos. Apple Watch preto, Aspire 5, câmera Coolpix, câmera digital e assim por diante. O que eu quero saber de cada produto? Eu quero saber o total de vendas. Então, eu vou pegar aqui a coluna lá da minha base de vendas, eu tenho uma coluna com a quantidade de vendas que eu fiz. Então, eu vou puxar essa quantidade de vendas para o campo de valores aqui. E olha o que ele faz. Ele automaticamente me traz quanto que eu vendi de cada produto. Apple Watch eu vendi 331, Aspire 5 eu vendi 1.358 e assim por diante. Tá bom, e se eu quisesse saber agora para cada um dos produtos qual foi a quantidade vendida e também qual foi a quantidade devolvida? Será que eu ia conseguir? Vamos lá, a quantidade devolvida vai estar na minha tabela de devoluções. Eu vou pegar a coluna quantidade devolvida e também vou arrastar ela para cá para os valores aqui da nossa matriz. Só que repara o que acontece quando eu puxo a quantidade devolvida para a minha matriz. É o seguinte, se a gente reparar lá embaixo, ó, eu vou ter, por exemplo, nessa coluna quantidade vendida, eu tenho aqui quantidade vendida de cada produto e lá embaixo eu tenho o total. O total de vendas foi 30.002 vendas. O meu total de devoluções dos produtos foi 2.037 devoluções. Só que repara o seguinte, ele não conseguiu, ó, claramente, fazer uma divisão de quanto que eu tive de devolução de cada um dos produtos. Ó. Apple Watch, ele falou que foi 2.037, não faz nem sentido. Aspire 5, 2.037 devoluções, ou seja, ele repetiu o mesmo valor para todo mundo. Então, tá errado. Por que tá errado? Porque eu estou tentando juntar informações de duas tabelas diferentes em um único relatório. E isso não faz sentido para o Power BI nesse primeiro momento. Então, lembra, na minha tabela de vendas eu tenho o nome do produto. Na tabela de devoluções eu não tenho o nome do produto. Então é mais um motivo para a gente criar nossas tabelas de produto, nossa tabela de lojas, que a gente vai ter todas as informações centralizadas em um lugar. Eu não vou ter, por exemplo, a tabela de vendas tem o produto, a tabela de devoluções não tem, ou vice-versa. A gente não vai ficar com essa bagunça toda, tranquilo? Então agora a gente vai resolver esse problema, tranquilo? Deixa eu deletar essa matriz aqui, ó, vou dar um delete e vamos ver agora como que a gente vai fazer para resolver. É o seguinte, sempre que você tiver as suas informações bagunçadas ou as suas tabelas de um jeito diferente do que você quer, a gente vai ter que dar um pulinho, dar uma visitada lá no nosso Power Query aqui dentro do nosso Power BI. Power Query é que eu chamo de dar um banho na nossa tabela, ver que dar uma ajeitada, limpar ela, passar um perfuminho, enfim, basicamente ajeitar a nossa planilha para ela ficar do jeito que a gente quer, do jeito correto, tudo bem? Então vou dar um pulinho aqui na guia página inicial e eu vou clicar nesse botão transformar dados, que ele automaticamente vai abrir o nosso Power Query para a gente conseguir fazer as transformações, para a gente conseguir fazer as edições nas nossas planilhas, tudo bem? Então lembra, ó, acabei de abrir a nossa ferramenta do Power Query, aqui atrás está o Power BI, então lembra que Power Query é uma coisa, Power BI é outra. Então aqui no Power Query eu vou conseguir editar as minhas tabelas, vamos lá. Qual que é a ideia então? Lembra, eu tenho duas tabelas por enquanto, vendas e devoluções, mas eu quero ter 4 tabelas, além de vendas e devoluções, tabela de produtos e tabela de lojas. Pô, Alon, mas eu não tenho nenhuma tabela de produtos pronta aqui. Só que a gente consegue justamente criar novas tabelas aqui dentro do Power Query. Como criar novas tabelas? Repara que na minha tabela de vendas, por exemplo, eu tenho todas aquelas informações que eu queria sobre o produto. Eu tenho o código dele, não tenho? Sim, eu tenho o preço dele. Eu tenho o nome do produto e eu tenho a marca. Então, são essas informações que eu preciso para montar a minha tabela resumida de quais produtos eu vendo na minha loja, tudo bem? Então vamos lá, se você tem uma tabela com zilhões de informações desnecessárias, pô, além do código do produto, você tem o preço, o nome, a marca, que a gente viu que não é necessário ter na tabela de vendas, é necessário ter em uma tabela separada. Então o que eu vou fazer? Eu vou basicamente duplicar a minha tabela de vendas e aí eu vou mexer nessa segunda tabela duplicada. Vamos ver como é que vai funcionar. Vou clicar na minha tabela de vendas, ó, aqui do lado esquerdo, eu vou clicar nela com o botão direito. E aí eu vou ter aqui uma opção embaixo de duplicar. Vou clicar aqui nesse duplicar. O que ele fez? Ele abriu aqui para mim uma tabela de vendas repetida, duplicada. E aí eu vou mudar o nome dela, só para ficar um nome fácil aqui. Eu vou clicar 2 vezes e vou chamar ela de, por exemplo, cadastro produtos. Tudo junto, cadastro produtos. E qual que vai ser a nossa ideia? Essa tabela tem que virar aquela tabela pequenininha que a gente viu lá no Excel, que seria essa tabela aqui, ela tem que virar essa tabela com 4 colunas. O SKU
qual foi o produto, qual é a marca e qual é o preço unitário. E repara que aqui nessa minha tabela de produtos, cada produto só aparece uma vez. Por isso que é uma tabela pequenininha. O produto 1001, que é o Smart TV, só aparece uma única vez. O produto 1002, que é o iPhone 7, só aparece uma única vez. Então, é uma tabelinha resumo, é uma tabela com as informações resumidas, tudo bem? Então, voltando aqui para o nosso Power BI. Vamos manter só as colunas que eu quero. Eu só quero SKU, preço, produto e marca. Eu não quero as outras colunas de quantidade vendida, data da venda e assim por diante. Então, como que eu faço para manter só essas 4 primeiras colunas, que é o que eu quero? Tenho 2 opções. Ou eu poderia ficar deletando as outras colunas na mão, é uma opção, ou a segunda opção é, eu vir aqui ó, nessa guia página inicial, nesse botão de escolher colunas. E aí, mais uma vez, tem esse botão de escolher colunas, que eu consigo selecionar só as colunas que eu quero manter nessa tabela, tudo bem? E aqui ele mostra como se fossem as opções, como se fosse um filtro. Eu vou desmarcar todas as colunas e eu vou selecionar só as que eu quero manter, que é código do produto, SKU, o preço dele, o nome do produto e a marca, e vou clicar em OK. E agora olha o que ele fez, ficou uma tabela menor, só que nessa tabela, repara que ela ainda está gigante, ela está com milhares e milhares de linhas. Por quê? Porque essa aqui ainda é como se fosse a nossa tabela de vendas original. Só que eu não quero a minha tabela de vendas, eu quero uma tabela resumida. O mesmo produto não pode aparecer mais de uma vez, porque é uma tabela de cadastro. Por exemplo, se você tiver um cadastro dos alunos que estão em uma sala de aula, cada aluno só aparece uma única vez, beleza? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir para o Power BI remover tudo que está repetido. Por exemplo, se o produto 1005 aparecer várias vezes aqui, eu quero que ele exclua tudo que tiver repetido. Eu quero que ele mantenha apenas os valores únicos. Tranquilo? Como que eu faço isso? Para manter só os únicos, para remover as duplicatas, eu venho aqui na guia página inicial, nessa opção reduzir linhas, e aí vai ter aqui a opção de remover linhas. E aqui embaixo vai ter remover as linhas duplicatas. E aí, todas as linhas que tiverem os valores repetidos, ele vai tirar. Ó, remover duplicatas, e olha o que ele fez. Ele acabou de remover as milhares e milhares de linhas que tinham, e ele manteve só dessa forma que está aqui para mim. Ó, os SKUs, 1005, 1006, 19, 24, e se você reparar, cada produto não vai aparecer mais uma vez, tranquilo? E aí eu vou ter aqui o SKU, o preço, o produto e a marca. Então está feita a nossa tabela auxiliar, a nossa tabela de menção de produtos, perfeito. Só que agora que está feita a nossa tabela de produtos, eu posso voltar na minha tabela de vendas e ver se você concorda comigo. Se eu tenho uma nova tabela de produtos, na minha tabela de vendas, não faz mais sentido eu ter o preço do produto, o nome dele, a marca dele, porque essas são informações que eu vou encontrar na minha nova tabela cadastro de produtos, tudo bem? Então, essas 3 colunas que são desnecessárias, preço, produto e marca, eu vou deletar. Então, clica aqui na primeira coluna, que é o preço, e para selecionar várias colunas, segura o Shift e clicar na última, beleza? Ó, cliquei na primeira, segurei o Shift e cliquei na última. Isso vai dar o delete, que ele vai deletar as 3 colunas, tudo bem? E aí talvez você esteja pensando assim, pô, Alon, mas por que você deletou preço, nome do produto e marca, mas você não deletou o SKU, que é o código do produto? Porque é o seguinte, concorda comigo que na minha tabela de vendas, se eu quiser saber mais informações sobre os produtos, preço, marca, enfim, nome dele, assim por diante, eu tenho que ter na minha tabela de vendas pelo menos alguma informação sobre qual produto que eu estou vendendo, se é o 1005, se é o 1006, se é o 1019. Por quê? Porque se eu quiser procurar, por exemplo, esse 1005, quem ele é? Qual é o produto? Qual é a marca? Qual é o preço? O que eu tenho que fazer? Ir lá na outra tabela de produtos, procurar por ele, ó, 1005, achei. Tá lá, 1005, quem é esse produto? É a câmera digital da marca Canon, custa 1.500. Então, na nossa tabela fato, na nossa tabela de vendas, eu não tenho que ter zilhões de informações sobre o produto. Eu só tenho que ter uma, que é o código dele. Maravilha! Então, a nossa tabela de produtos está feita. Vamos dar um pulinho na tabela de devoluções e repara, na tabela de devoluções eu vou ter mais alguns detalhes sobre as lojas. Eu vou ter aqui o nome da loja, eu vou ter o endereço da loja e eu vou ter também o gerente da loja. Então, com essas 3 colunas, com essas 3 informações, eu já consigo criar a minha nova tabela, que é a tabela de lojas, que é aquela tabela pequenininha que vai me dar as características de cada loja. Então, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar aqui essa tabela de devoluções, botão direito nela. Vou clicar aqui em duplicar, e aí eu vou renomear ela para cadastro lojas. E vamos manter só as colunas que eu quero. Nome da loja, endereço e gerente da loja. Então, ó, página inicial, escolher colunas.
e aí confirma que quer escolher, desmarca todo mundo e vou marcar só quem eu quero. Ó. Quero aqui nome da loja, endereço e gerente da loja. Não quero mais nada, clica lá em OK, perfeito. Só que lembra que a mesma loja pode aparecer várias vezes, porque essa era a minha tabela de devoluções. Então era uma tabela gigantesca com milhares de linhas. Mas eu quero manter só as lojas únicas. Eu não quero que apareça aqui zilhões de vezes São Paulo, eu não quero que apareça zilhões de vezes Rio de Janeiro e assim por diante. Então, vou clicar aqui para remover as duplicatas, página inicial, reduzir linhas, eu vou ter aqui remover linhas, e vou clicar aqui em remover duplicatas. E pronto, ó, já ficou uma tabela bem menor, só com 13 linhas, com as informações das lojas onde a gente vende os produtos. Tranquilo? Beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou clicar aqui na tabela de devoluções e lembra que a gente vai ter que excluir um monte de coluna adicional que tinha. Por exemplo, ó, coluna de endereço e coluna de gerente, eu vou deletar. Então vamos lá, cliquei na coluna de endereço, segura o Shift e clicar na coluna de gerente e dá o delete para ele deletar as colunas. E lembra, ó, você tem que ter alguma informação sobre qual é a loja que foi feita aquela devolução. Então eu não preciso ter endereço, não preciso ter gerente, não preciso ter zilhões de informações. Só preciso ter uma coluna que me diga qual é a loja onde foi feita aquela devolução, tudo bem? E aí, qual que é a grande vantagem? Repara que, por exemplo, se essa minha tabela de devoluções tivesse milhões de linhas, eu acabei de excluir aquelas colunas com milhões de informações e eu só deixei uma tabela com pouquíssimas informações, com 13 informações aqui, com 13 linhas, beleza? Então deixa o nosso arquivo muito mais leve, muito mais eficiente para trabalhar, além de muito mais organizado, para a gente conseguir juntar as informações num único relatório, que a gente vai fazer já também, beleza? Só lembra que eu na tabela de vendas que eu também tinha, por exemplo, ó, além da loja, o endereço. Então, vamos deletar aqui o endereço, porque a gente sabe que não precisa. O endereço e as demais informações vão estar na tabela de lojas. Show de bola, galera. Então, organizamos aqui. Já temos nossas tabelas de vendas e devoluções com muito menos informação. Eu tenho aqui a minha tabela de cadastro produtos e tenho minha tabela de cadastro de lojas certinho. Então, como que eu faço para confirmar para o Power BI que eu terminei de fazer todas as modificações que eu queria? Vou vir aqui ó, na guia página inicial, nesse meu botão de fechar e aplicar. E ele vai dar uma carregada que ele vai terminar de fazer todas as transformações. E só lembrando um detalhe importante, ó, tudo que eu mexi aqui nessas minhas tabelas não vai afetar as planilhas do Excel. As planilhas do Excel vão continuar do jeito que elas estavam, tudo bem? Então repara, eu importei as minhas tabelas aqui para dentro do Power BI e se eu der um pulinho nessa nossa guia modelo, repara que automaticamente ele já criou essas setinhas, ele já criou relacionamentos entre as tabelas. Então, só para a gente organizar e entender certinho o que aconteceu aqui, ó. Vamos separar, lembra que a gente tinha dois tipos de bases de dados, dois tipos de planilhas? Tabelas fato e tabelas de menção. Vamos separar as tabelas fato embaixo e as tabelas de menção em cima. Por exemplo, quais eram as tabelas fato? Que eram aquelas tabelas de milhares de linhas que representam fatos que aconteceram. Tabela de vendas, então vou deixar aqui embaixo, só por organização mesmo. Tabela de devoluções vou deixar aqui embaixo também, beleza? Tabela de lojas e produtos eram nossas tabelas de menção, que era a nossa tabela com características das lojas, dos produtos e assim por diante. Então essa organização que a gente fez de separar dimensão em cima, fato embaixo, não faz diferença prática nenhuma, é só questão de organização mesmo para a gente entender tudo certinho, beleza? Então qual que é a lógica? Ele automaticamente já conseguiu criar relacionamento entre as tabelas. E aí, o que são esses relacionamentos entre as tabelas do Power BI? A gente até fala isso bem a fundo em outros vídeos, então no finalzinho do vídeo eu vou deixar de sugestão uma outra aula onde eu explico bem a fundo, mas só para dar uma palhinha aqui é o seguinte, ó, repara que aqui no Power BI, lembra que eu tenho aquelas tabelas complementares, então ó, tabela de vendas tem informações sobre as vendas da empresa. Mas e se eu quiser saber mais informações sobre a loja, saber o endereço da loja, saber o gerente da loja? Eu vou conseguir buscar essas outras informações na tabela de lojas. E como que ele faz para conseguir buscar essas informações de uma tabela na outra? Ele cria o relacionamento que é basicamente identificando qual é a coluna que as duas tabelas têm em comum. Por exemplo, vamos dar um pulinho na guia dados e ó, na tabela de vendas, como que eu sei a loja onde eu fiz a venda? Pela coluna de loja, bem tranquilo. Agora, lá na tabela cadastro de loja, repara que eu vou ter também uma coluna com o nome da loja e mais detalhes, o endereço e gerente da loja. Então, ele identificou, o Power BI já viu que a coluna de loja dessa tabela, lojas, e a coluna de loja da tabela de vendas tem as mesmas informações, tem as lojas ali onde a gente trabalha. Então, automaticamente, se eu passar o mouse nesse relacionamento, nessa setinha, já dá para ver que ele conectou a loja lá em cima com a loja lá embaixo. Ou seja, ele criou um relacionamento para conseguir buscar informações de uma tabela na outra. A mesma coisa funciona, por exemplo, se eu passar o mouse nesse,
para eu puxar informações da tabela de produtos para a minha tabela de vendas. Por quê? Ó? Se eu vier aqui na minha guia dados, na tabela de vendas, como que eu sei o produto que eu vendi? Eu sei o produto que eu vendi pelo SKU, ó, pelo código do produto que foi vendido aqui. SKU 1005, 1007, 1012 e assim por diante. Na tabela de produtos, como eu sei qual que é aquele produto? Também pelo código, ó, pelo SKU. 1005, 1006, 1019 e assim por diante. E eu vou ter ali também outras informações complementares. O preço, o produto e a marca. E agora, justamente porque a gente conseguiu organizar essas informações em várias bases diferentes, em base fato e base dimensão, ele consegue relacionar essas tabelas. Então, para você criar esses relacionamentos, para você juntar informações de várias tabelas, você precisa ter esses dois tipos, tabela fato e tabela dimensão, que vai complementar as suas tabelas, tudo bem? Então, repara que as minhas tabelas de dimensão, ó, produtos e lojas, elas estão relacionadas tanto com a base de vendas, quanto também com a base de devoluções. Então, base de devoluções, eu consigo saber mais informações sobre os produtos que foram devolvidos e também consigo saber mais informações sobre as lojas das devoluções, tudo bem? Então, vamos tentar fazer aquela mesma análise que a gente fez agora há pouco, de, pô, eu quero saber a cada produto, total de vendas e total de devoluções. Só que agora o nome do produto não está mais na tabela de vendas, também não está na tabela de devoluções. Ele está no lugar onde ele devia estar, que é na tabela de dimensão, cadastro produtos, tudo bem? Então, vamos fazer essa nossa análise aqui no relatório. Vou criar uma matriz, vou aumentar aqui o tamanho dela e lá na minha tabela cadastro produtos, eu vou pegar o nome da coluna de produto, nome dos produtos, aqui nas linhas. Repare o que ele vai fazer, ele vai listar para mim Apple Watch, Aspire 5, câmera Coolpix, câmera digital e assim por diante. E aqui do lado, ó, nos valores, eu quero colocar o total de vendas. Então, vou pegar aqui quantidade vendida para os valores. Ele está lá certinho quanto que ele vendeu, ó, 331 do Apple Watch, 1.358 do Aspire 5 e assim por diante. E agora eu também quero saber a quantidade de devoluções. Então, eu vou pegar da tabela de devoluções, quantidade devolvida aqui para valores. E agora sim, olha que legal. Eu consigo, dentro de um mesmo relatório, dentro de uma mesma tabela, uma mesma matriz, um mesmo gráfico, fazer uma análise de quantidade vendida e quantidade devolvida ao mesmo tempo. Então, ó, quantas vendas eu tive aqui do Apple Watch? 331. Quantas devoluções? 46. Quantas vendas do Aspire 5? 1.358. Quantas devoluções? 84. Então, aqui você já consegue ter uma visão global aqui de todas as informações ao mesmo tempo. Ah, Alon, se eu quisesse saber a quantidade vendida e devolvida por loja, conseguiria? Conseguiria. Por exemplo, ó, deixa eu pegar aqui nas minhas linhas, eu vou tirar o produto, ó, vou desmarcar o produto, e lá na minha tabela de lojas, eu vou pegar aqui a coluna com o nome da loja, jogar aqui nas linhas. E aí, olha o que ele me diz certinho. Quantas vendas eu tive em cada loja e quantas devoluções eu tive. Ó, em Belo Horizonte, 2.037 vendas, 161 devoluções. Campinas, 1.021 vendas, 163 devoluções. Então, isso é super, super, super importante. A gente fazer a modelagem de dados, que é separar, organizar em tabelas fato, tabela de dimensão, porque eu sei que muita gente tem essa mania de trabalhar com tabelas gigantescas. Por exemplo, tabelões gigantes com zilhões de colunas. Só que a gente viu que isso não funciona dentro do Power BI. E dentro dele você tem que ter um modelo bem organizadinho, com as informações separadas. E se você não tiver, não tem problema nenhum, você pode criar. Você não precisa ter nenhum mega trabalho, é só fazer esses tratamentos que a gente fez lá no nosso Power Query, tranquilo? Então, espero que você tenha curtido muito o conteúdo. Leva isso que você aprendeu hoje para frente. Então, por exemplo, você está lá trabalhando na sua empresa tem um tabelão gigante com um monte de informação. Separa tabela de, por exemplo, vendas, tabela de lojas, tabela de produtos, tabela de clientes, enfim, separa tudo que for fato, vendas, devoluções, estoque, o que for, das características, das dimensões, clientes, lojas, produtos e assim por diante, beleza? Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, se você acha que vai te ajudar, não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou da aula, se fez sentido para você. Se gostou, não esquece de comentar e deixar o like, que ajuda muito a gente a produzir cada vez mais conteúdo para vocês, beleza? E se você gostou desse tipo de conteúdo aqui, que é boas práticas do Power BI, te mostrar o que você tem que fazer na prática, na sua empresa, no seu dia a dia, não esquece de comentar aqui embaixo o que mais você quer aprender sobre Power BI, que a gente sempre lê as melhores sugestões e grava vídeos para vocês exatamente com as sugestões que vocês mandam aqui nos comentários pra gente, beleza? Se você quiser aprender ainda mais com a gente, eu vou deixar aqui 2 presentinhos para você. Primeiro, um vídeo completo onde eu explico tudo sobre relacionamentos no Power BI, como que você cria do zero esses relacionamentos aqui entre tabelas para poder juntar informações
de várias tabelas no Power BI. Então vai aparecer no finalzinho do vídeo um botão para você conseguir abrir essa aula de relacionamentos e também vou deixar um outro botão para você acessar o nosso mini curso sobre Power BI, sobre como importar, tratar dados e fazer um dashboard no Power BI também, tranquilo? E não esquece de se inscrever no canal, porque de segunda a segunda tem conteúdo novo de Excel, VBA e Power BI, beleza? Então é isso, te vejo no próximo vídeo.